Olá, eu sou a professora Nesli Nogueira e nesta videoaula sobre geometria espacial vamos estudar a relação de Euler e as áreas e volume do prisma e da pirâmide. Os poliedros são sólidos geométricos cujas superfícies são formadas apenas por polígonos planos, triângulos, quadriláteros, pentágonos. A palavra poliedro vem do grego, em que poli significa vários e edro, face. Aqui temos alguns exemplos de poliedros: o paralelepípedo retângulo, a pirâmide de base quadrangular e o cubo. Em um poliedro, podemos distinguir faces, que são os polígonos que formam a superfície do poliedro, as arestas, que são os lados dos polígonos que constituem as faces do poliedro. Cada aresta é um segmento de reta determinado pela intersecção de duas faces. E os vértices, que são as extremidades das arestas. Cada vértice é a intersecção de duas ou mais arestas. Podemos dizer que um poliedro é convexo se qualquer reta não paralela a nenhuma das faces intersecta suas faces em, no máximo, 2 pontos. Aqui temos exemplos de poliedros convexos e de poliedros não convexos. Relação de Euler. O matemático suíço Leonhard Euler descobriu uma importante relação entre o número de vértices, o número de faces e o número de arestas de um poliedro convexo. Aqui estão alguns poliedros convexos. Temos a pirâmide de base triangular, que tem 4 vértices, 4 faces e 6 arestas. O prisma, cujas bases são pentágonos, 10 vértices, 7 faces, 15 arestas. E o cubo, 8 vértices, 6 faces, 12 arestas. Também temos o prisma, cujas bases são hexágonos, 12 vértices, 8 faces e 18 arestas. Podemos observar que o número de arestas é 2 unidades a menos do que a soma do número de faces com o número de vértices. E esta é a relação de Euler. Número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2 unidades. Exemplo: Arquimedes, no século III a.C., descobriu um poliedro convexo com 12 faces pentagonais e 20 faces hexagonais, todas regulares. Esse poliedro inspirou a fabricação da bola de futebol que apareceu pela primeira vez na Copa do Mundo de 1970. Quantos vértices possui esse poliedro? Este poliedro possui
12 faces pentagonais e 20 hexagonais. Então, o total de faces desse poliedro é 32. Em relação às arestas, cada face pentagonal possui 5 arestas. Como são 12 faces pentagonais, temos 60 arestas relacionadas às faces pentagonais. Cada face hexagonal tem 6 arestas. Como são 20, então temos 120 arestas relacionadas às faces hexagonais, totalizando assim 180 arestas, mas cada aresta faz parte de 2 faces. Assim, elas foram contadas 2 vezes. É preciso dividir 180 por 2. Então, o número de arestas do poliedro é 90. Utilizando a relação de Euler, vamos calcular o número de vértices. E efetuando os cálculos, concluímos que este poliedro possui 60 vértices. Agora, vamos estudar áreas e volume do prisma. O prisma é um poliedro com 2 bases paralelas e congruentes, de tal modo que as arestas que as unem são paralelas entre si. Os critérios para classificar um prisma são: um prisma pode ser reto ou oblíquo. Quando as arestas laterais são perpendiculares, isso quer dizer, forma um ângulo de 90 graus com as bases, ele é reto. Caso contrário, ele é oblíquo. Se o polígono das bases é um triângulo, o prisma é triangular. Se o polígono é um quadrilátero, temos um prisma quadrangular. Se o polígono é um pentágono, temos um prisma pentagonal. E assim por diante. Aqui estão alguns exemplos de prismas. O prisma hexagonal, bases hexágonos, o prisma pentagonal, bases pentágonos, o prisma paralelepípedo retângulo, bases retângulos, e o cubo, que é um prisma cujas bases e as faces laterais são quadrados. Os elementos de um prisma são as bases, faces laterais, que são sempre retângulos, arestas das bases, arestas laterais e altura do prisma. Em todo prisma, nós podemos definir área da base, que é a área de uma das faces que é a base, área lateral, que é a soma das áreas das faces laterais, área total, soma da área lateral com as áreas das 2 bases. Assim, a fórmula da área total é 2 vezes a área da base mais área lateral. E o volume de um prisma pode ser obtido por essa expressão, que é a multiplicação da área da base
pela altura do prisma. Áreas e volume da pirâmide. As pirâmides podem ser classificadas segundo o número de arestas da base. Se a base tiver 3 arestas, a pirâmide é triangular. Se tiver 4 arestas, a pirâmide é quadrangular. Se tiver 5 arestas, pirâmide pentagonal. E assim por diante. Então, aqui temos como exemplo a pirâmide quadrangular, a base é um quadrado, a pirâmide triangular, que a base é um triângulo, e a pirâmide pentagonal, que a base é um pentágono. Elementos da pirâmide. Os elementos de uma pirâmide são a base, o vértice da pirâmide, faces laterais, arestas da base, arestas laterais e altura da pirâmide. Assim como no prisma, nós podemos definir para a pirâmide a área da base, a área da face, que é a base, a área lateral, que é a soma das áreas das faces laterais, que no caso são sempre triângulos, área total, que é a soma da área lateral com a área da base. Assim, a fórmula para calcular a área total de uma pirâmide é área da base mais área lateral. E o volume de uma pirâmide pode ser obtido por multiplicação da área da base pela altura dividido por 3. Vamos ver o exemplo. A figura abaixo representa um prisma reto, em que a altura mede 6 centímetros e a base é um triângulo retângulo isósceles, cuja hipotenusa mede 3 raiz de 2 centímetros. Vamos determinar a área total e o volume desse prisma. Área total. Para calcular a área da base, temos o triângulo retângulo isósceles, ABC, e precisamos descobrir as medidas AB e AC, que são iguais. Então, utilizando o teorema de Pitágoras, vamos calcular estas medidas. Como AB e AC são iguais, aplicando o teorema, temos BC ao quadrado igual a AB ao quadrado mais AB ao quadrado. Então, BC ao quadrado é igual a 2 vezes AB ao quadrado. BC mede 3 raiz de 2. Substituindo esse valor no teorema de Pitágoras e efetuando os cálculos, podemos concluir que a medida AB é igual a 3 centímetros. Para calcular a área da base, usamos a fórmula para calcular a área de um triângulo qualquer. Base vezes altura dividido por 2. Efetuando os cálculos,
concluímos que a área da base é 4,5 centímetros quadrados. A área lateral, como mostra a figura, que é uma planificação do prisma triangular, é a soma das áreas de 3 retângulos. Então, a área lateral é igual a 3 vezes 6, mais 3 vezes 6, que é o retângulo central, que está aqui no meio, mais 6 vezes 3 raiz de 2. Conclusão: a área lateral é igual a 36 mais 18 raiz de 2 centímetros quadrados. Sabendo a área da base e a área lateral, podemos calcular a área total. Então, a área total é 2 vezes a área da base, 4,5, mais a área lateral. A área total é igual a 45 mais 18 raiz de 2 centímetros quadrados. E o volume, área da base vezes altura, é 4,5 vezes 6. Conclusão: o volume é igual a 27 centímetros cúbicos. E aqui está um resumo das fórmulas que estudamos nesta videoaula. Um abraço e até a próxima videoaula.